Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja aí qual for o horário que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula. Nós estamos dando início a mais uma aula de redação, a aula de número 15, e hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a competência 5, apresentar algumas coisas para vocês relevantes, né, sobre a competência 5. E sem mais delongas, vamos dar início à aula, né? Então, o objetivo da nossa aula é informar sobre as últimas atualizações da cartilha de correção do Enem de 2019, né? Informar de forma objetiva cada elemento da competência 5 e cada nível. E aí, esses níveis a gente vai ver em outra aula. Então, de maneira introdutória, né, é importante a gente entender que, diferente dos outros textos, o Enem, né, o texto dissertativo argumentativo dele exige, né, a elaboração de uma proposta de intervenção. E aí, essa proposta de intervenção tem que respeitar os direitos humanos, né? E aí, dentro disso, a gente tem que a competência 5 ela defende, né, que o participante tem que elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa proposta de intervenção ela deve conter 5 elementos básicos, que é a ação, o agente, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento. Certo? É importante destacar também que mesmo que a proposta de intervenção ela tenha duas propostas, por exemplo, né, é sempre avaliado a proposta que estiver mais completa, ou seja, a proposta que apresentar mais elementos, certo? E a gente vai ver que a avaliação da competência 5 a gente tem aqui, né? Essa aqui é a grade específica. A gente varia do nível 0 ao nível 5, em que o nível 0, né, o participante não apresenta proposta de intervenção, apresenta proposta de intervenção não relacionada ao tema ou ao assunto. E a proposta 5 e o nível 5, né, elabora muito bem a proposta de intervenção, né, detalhada e relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Na competência 5, é importante a gente entender a relação dela com a competência 2, certo? A competência 2, né, ela tem como objetivo avaliar a compreensão do estudante, né, da proposta de redação e a interdisciplinaridade, que é a questão da utilização dos repertórios. Além disso, ela também olha se o texto está dentro do padrão dissertativo argumentativo, certo? Quando a gente analisa essa opção, fica mais explícito a relação da competência 2 com a competência 5 quando a gente analisa os níveis, em que o nível 0 da competência 5, né, deve ser atribuído às redações com proposta de intervenção não relacionada sequer ao assunto. Ou seja, se eu tenho um estudante que na competência 2 ele não conseguiu compreender, né, a proposta da redação, consequentemente ele vai fazer uma proposta de intervenção que não tem relação sequer com o assunto. Então ele não vai passar do nível 0, certo? O nível 0 vai ser atribuído a ele. Já o nível 1, né, dessa competência é atribuído à redação que há proposta de intervenção e o texto é tangente ao né, é tangente ao tema, ou seja, ele até inicia ali uma proposta de intervenção, porém o texto dele é totalmente tangente ao tema do assunto, certo? É importante destacar que a fuga ao tema ela é penalizada na competência 2, só que a proposta de intervenção ela tem que ser relacionada ao tema, certo? Ela tem que estar é, é, como é que eu posso dizer, relacionada ao tema. E a partir da competência 2, né, a gente já tem que o texto ele já vai abordar de forma completa o tema e, consequentemente, a proposta de intervenção também vai abordar o tema. E aí a gente tem que avaliar ele relacionado àqueles 5 elementos, certo? Que a gente já falou, que eu já falei, né? E aí a gente tem que a competência 5 e sua relação com os direitos humanos. Não é de conhecimento, não é surpresa para ninguém que a gente tem que a competência que é atribuída do nível 0, né, as redações que desrespeitem as propostas de intervenção de forma explícita e deliberada os direitos humanos, ou seja, se eu tenho uma redação que ela desrespeita de forma explícita os direitos humanos, eu vou atribuir a ela o nível 0, certo? Mas é importante destacar, né, desculpa aí, que só será considerado motivo para a atribuição do nível 0 da competência 5 quando for uma proposta de intervenção construída pelo participante, e não quando for uma constatação de opinião ou comportamento expresso por outra pessoa. Como assim? Esse exemplo aqui embaixo ele vai deixar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso. Ó. Alguns grupos defendem que quem usa o controle de dados para manipular o usuário deve ter seu direito à liberdade de comunicação negado. Porém, a forma mais eficiente de resolver esse problema é informar os próprios usuários sobre a influência indireta que sofrem. Ou seja,
O que é que eu tenho dizendo aqui? Aqui existe claramente o respeito ao direito humano, que é o que a gente constata bem aqui, ó. Que os usuários devem ter seus direitos à liberdade de comunicação negado. Isso fere os direitos humanos, mas isso não é uma coisa defendida pelo participante. Ele deixa bem claro aqui no início, ó, alguns grupos defendem isso. Não é uma defesa do participante. O que o participante está defendendo é no final, ó. A forma mais eficiente de resolver esse problema é informar os próprios usuários sobre a influência indireta que sofrem. Ou seja, isso é a proposta defendida por ele, não que tem que ser negado o direito, né, de comunicação. Então é preciso estar ciente disso. E aí a gente vai para a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção, os níveis, né, de nota dessa competência, eles devem ser atribuídos em função da qualidade, né, do que é elaborado. E aí deve ser avaliada a contagem dos 5 elementos, né, e não em função da quantidade de propostas. Os 5 elementos eu já falei, né, que é a ação, o agente, o efeito, o modo e o detalhamento. O efeito aqui é a finalidade, né. E aí a gente tem que a proposta de intervenção muito bem elaborada e de forma detalhada é aquela que apresenta esses 5 elementos, certo? De forma que, se o texto apresentar mais de uma proposta de intervenção, deve ser avaliado sempre a mais completa dela, certo? Sempre a que tem mais propostas a que tem mais elementos, certo? Além disso, né, alguns elementos repetidos, por exemplo, seus 2 agentes, 2 efeitos, por exemplo, né, eles devem ser contabilizados como apenas um, certo? E aí a gente tem uns elementos que vocês já estão cansados de saber, só que existem coisinhas a mais aqui que eu acredito que vocês não saibam, né? Eu tenho a ação, o modo, o agente, o efeito e o detalhamento, certo? Aqui a gente vai falar primeiro da ação. A ação, né, ela é o elemento que diz respeito à ação prática, né, apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. Ou seja, ela vai ser o que o agente vai fazer, no caso, né? E aí a pergunta que você deve ser feita para você identificar a ação é o que deve ser feito, né? Na avaliação da proposta de intervenção, a ação ela equivale a um elemento daqueles 5 elementos, certo? Só que ela tem que ter o caráter interventivo. Como assim, Micaele? Ela tem que intervir, de certa forma, no problema. Se a ação que eu colocar não tiver esse caráter, ela vai ser considerada elemento nulo, ou seja, eu vou achar que aquela ação ela é contabilizada como um elemento, só que ela vai ser elemento nulo, certo? Porque ela não tem caráter interventivo. Um exemplo. O exemplo 1, ó. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. A gente vê que o que está grifado aqui, né, que é a ação, ela tem um caráter interventivo, ou seja, eu vou criar leis para regulamentar aquilo ali, para intervir naquela problemática. Então, ela tem um caráter interventivo. Já o exemplo 2, ele fala assim, ó, infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato. Essa ação, ela não tem um caráter interventivo. Ela não intervém na sociedade para mudar o problema. Por entanto, dessa forma, ela é um elemento nulo, certo? E aí a gente vai para o agente, né? O agente, né, é o elemento identificado, que é o ator social apontado para executar a ação, ou seja, ele é o ator social que vai fazer a ação. E aí a pergunta que a gente deve ser feita é quem executa, né? E aí ele também é considerado um elemento válido, independente da quantidade, ou seja, se eu tiver dois agentes, ainda assim eu vou contabilizar como sendo só um elemento válido, certo? E aí a gente tem aqui que quando o agente é expresso por termos que não permitem, né, a precisa identificação do ator social indicado para a execução da ação, ele deve ser considerado elemento nulo, o qual não é contabilizado na contagem dos elementos válidos para atribuição do nível da matriz. Ou seja, existem agentes que a gente pode utilizar achando que seja um agente, só que não é, ele é um agente nulo. Por quê? Porque eu não consigo identificar quem está fazendo aquela ação. Por exemplo, esses aqui, né, são considerados agentes nulos: o alguém, o ninguém, o alguns, uns, outros e você. Verbos no modo imperativo, desde que não haja vocativo. E aqui eu trouxe um exemplo. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos, e não ser filtrado. Ou seja, o você, que é o agente dessa ação,
a gente não consegue identificar quem é. Você, ok, mas quem é esse você? É eu? É o meu pai, minha mãe? Não, a gente não consegue identificar precisamente quem é. Então, ele é considerado agente nulo. E aí é importante a gente destacar, né, que agentes absurdamente incompatíveis com a ação devem ser analisados, porque, né, um exemplo, os usuários devem sancionar leis para garantir a privacidade de seus dados na internet. A gente sabe que os usuários que são a gente não tem o poder de sancionar leis. Então, essa ação, ela está absurdamente incompatível com a gente. Então, isso deve ser voltado, né? Isso deve ser enviado aos supervisores para que, no caso, o corretor, né, deve enviar essas redações aos supervisores para que seja analisado. Porque é muito importante você evitar essas coisas absurdas, certo? E aí eu tenho um modo e um meio, né, que é o elemento que diz respeito à maneira, né, ou o recurso pelo qual a ação é realizada. A pergunta que deve ser feita é como se executa e por meio do que, né? Também o modo e o meio é considerado um elemento válido, independente da quantidade que ele esteja dentro, né? Agora, o que eu preciso salientar é que não existe modo nem meio considerados elementos nulos, certo? E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Portanto, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, por meio da exposição do meio digital, né, garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização dessas práticas. Ou seja, mídia por meio da exposição do meio digital é o modo ou meio, né, que deve ser executada essa ação, certo? O meio é bem simples. O efeito, né, que é a finalidade, né, é o elemento que corresponde ao resultado pretendido alcançado pela ação proposta, ou seja, é o resultado que eu quero, que eu espero, né, se a minha ação se for feita da maneira correta, né? E aí a pergunta que deve ser feita é para quê? Também é considerado um elemento válido e também deve ser contabilizado só uma vez. Assim como o meio e o modo, ele não pode ser considerado elemento nulo, né? E aí é importante a gente destacar que um mesmo efeito ele pode servir para várias propostas de intervenção. Como assim, Michele? Às vezes o estudante faz duas propostas e ele só coloca o efeito no final, certo? O efeito que é a finalidade no final. Ele faz duas propostas e só coloca o efeito no final. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, que ele fala assim, ó. Para que a situação seja amenizada, o governo poderá construir projetos, né, de conscientização sobre o uso de dados na internet. Especialistas organizar debates públicos para a privacidade na rede. As famílias orientar seus filhos a terem mais cuidado ao utilizar o ambiente virtual. O que é que eu identifico aqui? Que existem 3 propostas, claro que não são propostas completas, são propostas superficiais, mas é só para trazer um exemplo, né? Que existem 3 propostas com a mesma finalidade, que é o quê? Essas 3 propostas vão ser feitas, né, para que a situação seja amenizada, ou seja, para que o problema ele seja diminuído, certo? E aí a gente vem para o detalhamento, né? O detalhamento nada mais é do que acrescentar uma informação à ação, ao meio, né? Ao agente, ao meio e ao efeito. Ou seja, o detalhamento ele pode ser um detalhamento tanto do agente, quanto da ação, quanto do meio, como da finalidade, certo? E aí ele vem para tornar a proposta de intervenção mais concreta e elaborada, certo? E aí a pergunta que a gente deve fazer é que outra informação sobre esse elemento foi acrescentada pelo participante, ou seja, quando você lê sua proposta de intervenção, você olha e pensa, olha, qual informação eu posso acrescentar aqui em um desses 4 elementos para que eu faça meu detalhamento e minha proposta se feche, né? Fique totalmente correta, certo? Ele também não pode ser considerado elemento nulo, certo? E aí o detalhamento, ele, como eu falei, ele pode ser da ação, do agente, do meio e da finalidade. E aí ele pode ser expresso na forma de exemplificação, de explicação, de justificativa ou contextualização. Como assim, Michele? Vamos observar os 2 exemplos que eu trouxe. No primeiro exemplo, ele fala assim, ó, dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TVs e jornais, informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental do controle de dados na internet por meio de campanhas em seus veículos. Ou seja, o que eu trouxe aqui?
ele trouxe um exemplo, que são TVs e jornais. Ele trouxe um exemplo do agente, ou seja, eu estou falando das grandes mídias e eu trouxe uma informação a mais sobre ela, que é o quê? É TVs e jornais. Olha, eu estou falando para usar as grandes mídias, mas eu estou falando especificamente TVs e jornais, ou seja, eu estou trazendo informação a mais, então eu estou detalhando o meu agente, certo? E então essa aqui eu exponho o detalhamento. E aí, o último exemplo, que é o governo central deve impor sanções a empresas que criem, né, perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas pertencem à fiscalização, né, padecem de fiscalizações efetivas com o fito de melhorar o controle do comportamento por particulares. Ou seja, aqui eu trouxe um detalhamento através da justificativa. Porque, ó, ele está justificando o meio dele. Ele está dizendo, ó, por via, né, por meio da instauração de secretarias planejadas. Aí eu vou justificar por que esse meio é legal. Por que esse meio é bom? Porque uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização efetiva. Esse meio é bom porque não existe de maneira efetiva uma fiscalização, certo? Então ele está justificando por que aquele meio que ele está utilizando é um meio legal e um meio válido, certo? E aí a gente chegou ao fim da nossa aula. Essa aula, né, ela foi mais mesmo para dar uma apresentação da competência 5 para vocês. Na aula que vem eu vou falar sobre a descrição dos níveis, né? Se eu tiro o nível 0 na competência 5 é por quê? Se eu tiro o nível 4 é por quê? Porque tá faltando alguma coisa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então é importante vocês saberem porque nessa reta que vocês estão chegando, que é uma reta final para o estudo do Enem, né, nesses últimos meses, é importante você saber o que você está errando na redação para que você não cometa os erros na prova do Enem, certo? E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Até a próxima.